Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para explicar uma matéria nova. Então, a gente já estudou a tabela periódica e agora a gente vai estudar as ligações químicas. Eu tô aqui procurando minha tabela periódica que eu ia procurar antes e acabei esquecendo. Achei. Nós vamos precisar dela. Bom, as ligações químicas, elas vão explicar quem se liga com quem e por qual meio. Primeiro de tudo, eu gosto de fazer um apanhado geral. Então, essas são as 3 ligações químicas que nós vamos estudar. Iônica, covalente e metálica. Iônica lembra íons, a gente já estudou isso, na verdade, lá no comecinho do ano, quando era presencial ainda. O que eu gosto de gravar aqui, né? Eu gosto de colocar assim, ó, que a iônica, aqui eu vou colocar os tipos de elementos. Não importa como eles se ligam, pelo tipo de elemento, você consegue identificar qual é o tipo de ligação. Aqui não vai pegar bem inteira a tabela, mas ó, a nossa tabela aqui só tem 2 cores. Pode ser que você use uma tabela mais antiga e tenham 3 cores, mas a divisão acontece aqui, ó, de qualquer forma, no boro e no alumínio. Então, tudo que a gente tem em laranja, ó, são elementos metálicos. Tudo que a gente tem em verdinho são os não metais. Isso vai definir qual é o tipo de ligação, porque cada tipo de elemento, metal ou não metal, tem uma tendência. O que você não pode esquecer, que o hidrogênio, coitadinho, tá aqui na família 1A, mas só por causa da camada de valência, tá? Outra coisa que nós temos que lembrar, que é a matéria anterior da tabela periódica. O número da família, o nome da família, dividido em A e B, né? 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diz quantos elétrons tem na camada de valência. A gente não precisa mais fazer toda aquela distribuição eletrônica, a gente pode vir direto para a posição na tabela. Porque quando você for fazer um vestibular, um Enem, vai ter tabela ou fragmento da tabela aqui para você utilizar. Ok. Sabendo disso, a ligação iônica, ela acontece entre metais mais não metal. Eu vou mandar foto desse resumo aqui, tá? Para caso vocês tenham dúvida, não precisa ficar olhando o vídeo inteiro. Metal mais não metal. Covalente acontece apenas entre não metais. Certo? E a metálica, obviamente, acontece apenas entre metais. Só que aparece apenas o metal sozinho. Eu não consigo escrever com a direita, gente, vocês me perdoam, então eu fico pondo a mão aqui na frente mesmo. Então, o metal sempre vai aparecer sozinho. Quando você tiver mais de um metal juntinho, vamos supor um anel de ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele é uma mistura de ouro, prata e cobre. Mas sólidos nunca vão se misturar. Então, eles têm que derreter os metais e aí misturar eles e aí então solidificar. Só que aí a gente não tem mais uma ligação metálica, a gente tem uma liga metálica, tá? Vou colocar um asterisco aqui para você lembrar que eu falei na aula. O que é uma liga metálica? Latão, por exemplo, né? Bronze, é mistura de metal. Então, tem que derreter o metal, fundi-lo para então misturar. Liga metálica, mistura de metais. Não desliguei a TV, espero que não atrapalhe nossa aula, ok? Bom, então esses são os 3 tipos de ligação. Metal mais não metal, apenas não metais, apenas metais. Coloquei 3 exemplos aqui, ó, pra gente identificar quem é quem. Então, aqui a gente tem o K, que é o potássio, e o Cl, que é o cloro. Vamos olhar quem é quem? Ó, o K tá aqui. O K é metal. E o Cl tá aqui, é não metal. Então, quando você tem metal com não metal, a ligação é iônica. Então, aqui a gente só tá definindo qual tipo de ligação envolvida. Isso é muito cobrado e eu vou cobrar isso de vocês. H2O. No H2O, a gente tem o H que tá aqui, o H que tá aqui, e a gente tem o O que tá aqui. Concordam que os dois são verdinho? Então, os dois são não metais. Quando a gente tem apenas não metais, covalente. Então, aqui será uma ligação covalente. A gente vai aprender a montar, ok? E aqui não parece, mas é ferro. Aqui a minha letra é feia. É só Fe. Só Fe, eu sei que é ferro, mas eu poderia procurar aqui, ó. Ferro, é só o metal. É assim que ele aparece nas reações químicas, quando eu uso o metal sólido mesmo, tá? Então, aqui será a ligação metálica, ok? Bom, nessa aula eu vou explicar para você como que a gente faz a ligação iônica, tá? Então, a ligação iônica aqui tem algumas definições. Deixa eu ver se coube todas. Coube. Primeiro de tudo, a ligação iônica, ela acontece entre íons.
Quem que são os íons? São elementos ou conjunto de elementos que têm carga. Essa carga, ela pode ser positiva ou negativa. Então, quando íon é que tem carga, não define quem é quem. Então, quando o íon tem carga positiva, a gente chama ele de cátion. E quando ele é negativo, a gente chama ele de ânion. Os dois podem ser chamados de íons, ok? Bom, quando a carga aparece, significa que tem elétrons sobrando ou faltando. A carga sempre indica quem que está sobrando. Antes de acontecer troca de elétrons, eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Vou usar um exemplo aqui no cantinho. O sódio. O sódio tá lá na tabela periódica assim, ó, 11 e 23. Bati no celular. O número menor, ele indica o quê? Ele indica prótons e elétrons. Então, tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Ou seja, ele lá no estado fundamental, ele é eletricamente neutro. Porque tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Ok? Quando ele vai se ligar a alguém, ele pode perder ou ganhar elétrons. Quando eu uno um metal com um não metal. Já vou explicar melhor por quê. E aí, ele vai perder ou ganhar. Então, positivo é próton. Se a carga do teu íon é positivo, quer dizer que tá sobrando próton. Opa, perdeu elétron. Se a carga é negativa, tá sobrando elétron. Então, antes de ser cátion e ânion, tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. A carga indica quem está sobrando. Então, o cátion perdeu elétrons. E o ânion ganhou elétrons. Ok? Carga negativa. Bom, a ligação iônica, então, ela acontece entre os íons. Para que ele fique positivo e negativo, tem que ter troca de elétrons. Um perde para o outro ganhar, obviamente. O nome da atração entre os íons positivos e negativos, que forma o composto iônico, se chama atração eletrostática, por causa da troca de elétrons. Todas as ligações químicas obedecem uma regra chamada regra do octeto, tá? Essa regra do octeto diz que para o elemento ficar estável, ele tem que ter... Mas credo, gente, não para de jogar mensagem, não tem um sossego nem para gravar uma aula. Para ficar estável, o elemento tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Lembra que você vê a camada de valência? A última camada. Só que a gente tem algumas exceções. Por exemplo, o hidrogênio. Ó, o hidrogênio, ele só tem número atômico 1. Então, ele só tem um elétron. Então, ele só usa uma camada. Não tem duas. Então, nunca vai fechar 8, porque só cabe 2 elétrons. Por isso, ele só perde um ou só ganha um. Ok. Não vamos usar ele por enquanto, tá? Nós vamos usar ele lá na covalente. Então, a regra do octeto diz que para o elemento ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Por que eu tô explicando isso? Porque eu vou ter que mostrar para você como que você vai formar o cátion e o ânion. Você vai ter que estabelecer essa regra. Chegamos aqui, então. Primeiro eu vou te ensinar a formar o íon, depois eu vou te ensinar a formar o composto iônico balanceadinho. Vamos começar pelos metais. Se vocês olharem aqui, ó, família 1A e 2A, tem 1 e 2 elétrons na última camada. Tem pouco elétron na última camada. 3, 4, a família 4 não faz iônica, tá? Por causa da regra do octeto, já explico melhor. Aqui, ó, 5, 6, 7. A família 8 não faz ligação nenhuma. Por quê? Porque ela já tem 8 elétrons na última camada, então ela não tem que se ligar com ninguém. Ela não quer perder, não quer ganhar, não quer nada, ok? Bom, estamos então com o Na. O Na tá aqui, ó, família 1A. Então, nós vamos anotar que o Na tá na família 1A. Todos da família 1A têm um elétron na última camada, que é a camada de valência, certo? Bom, família 1A tem um elétron. Olha a pergunta que você vai fazer, preste atenção. Você sempre vai olhar quantos elétrons tem na camada de valência e vai se fazer a seguinte pergunta. É mais fácil perder o que tem, que é um elétron, ou ganhar o que falta para 8? Em termos de energia, ou lá de eletronegatividade, que eu comentei com vocês na última aula, das propriedades periódicas, a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons para si. E ela aumenta da direita para a esquerda e de baixo para cima. Então, quanto mais elétrons, ó, 5, 6, 7 na última camada, maior é a chance de atrair elétrons. Então, os não metais são quem vão ganhar. E os metais são os que vão perder. Por quê? Porque tem poucos elétrons na última camada.
Então, é mais fácil perder 1 ou ganhar 7? É mais fácil perder 1, porque é o que gasta menos energia. Então, você vai anotar lá, perde 1 elétron. Lembra que quando perde fica positivo? Perdeu apenas 1, então vira Na+, é o sódio que perdeu 1. Não entendi, vamos para outro exemplo. Alumínio. O alumínio tá aqui, ó, família 3. É laranjinha, então é metal. Se ele é da família 3A, significa que ele tem o quê? 3 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil? Eu vou colocar um asterisco aqui e vou anotar essa pergunta, porque eu acho que vocês vão precisar. Ó, vou fazer um asterisco aqui no finalzinho. É mais fácil ou gasta menos energia? Perder os elétrons que tem ou ganhar o que falta. Ou você simplesmente decora. Não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Tá? Então, coloquei aqui, ó. É mais fácil perder os elétrons que tem ou ganhar os que faltam. É só você pensar assim, ó. Você pode decorar também. Os metais perdem sempre e os não metais ganham. Eu poderia até colocar aqui, ó, que os metais vão ser sempre os positivos, porque são os que perdem elétron, e os não metais serão sempre os negativos, porque são os que ganham. Ok. Aí, a gente volta para o nosso exemplo do alumínio. Ele tem 3. É mais fácil perder 3 ou ganhar 5 para ficar com 8? Entre 3 e 5, que envolve menos energia, é o 3. Então, ele perde 3 elétrons. Quando perde, fica positivo. Como ele perdeu 3, mais 3. Tem que indicar aqui. Tanto faz se vem a carga antes ou o número antes. 3 mais ou mais 3 dá na mesma, tá? O que importa é indicar quantos ele perdeu. Quando é mais 1, pode ou não colocar o 1. Nunca é obrigatório colocar o 1. Isso, então, é a formação do íon para o metal. Para o não metal, a gente tem aqui oxigênio, flúor e nitrogênio, tá? Continuando. Então, oxigênio, vamos lá. Oxigênio, família 6. Vocês perceberam que eu sigo sempre as mesmas etapas. Primeira coisa, eu venho para a tabela periódica para ver qual é a família. 6A. Estão vendo aqui, ó? É esse A e esse B que a gente usa. A gente não usa as famílias B por enquanto. Só as famílias A. Desculpa. Vou tossir aqui e já volto. Credo, me engasguei com o meu próprio veneno. Ó, 6A. Isso significa que tem 6 elétrons. Prof, então assim, todos da mesma família vão ter a mesma carga? Sim. É que eu não quero rabiscar minha tabela. Mas, ó, todos da família 1 terão carga mais 1, todos os metais. Todos da família 2 terão carga mais 2, porque é mais fácil perder 2 do que ganhar 6 para ficar com 8. Família 3, todos serão mais 3. A 4 não faz ligação covalente, iônica, perdão, porque tanto faz perder 4 ganhar 4. Então, energeticamente, não faz sentido, tá? 5, 6, 7 e 8. É mais fácil ganhar 3 do que perder 5. Então, menos 3. Todos dessa família são menos 3. Se você tiver sua tabela, você pode anotar isso daqui, facilita a sua vida. Eu tô escrevendo fraquinho, ó, mas aqui dá pra ver com a sombra. Todos da família 6 têm 6 elétrons. Ganha 2 ou perde 6? Ganha 2. Todos da família 7 ganham 1 ou perdem 7? Lembrando que esse ganha ou perde é sempre para obedecer a regra do octeto. É uma regra de estabilidade. Diz que o elemento, para se ligar, ele só se liga para atingir estabilidade, senão ele não ia perder tempo. Ele só tenta se ligar para poder atingir esse octeto. Tá, então vamos agora usar essa regrinha que eu fiz. Oxigênio é da família 6, então ele tem que ser menos 2. Perdi minha caneta. Então, o O tem que ser menos 2. Vou pôr direto. O F. O F é da família 7. Vamos seguir as regrinhas. Família 7A. O que é mais fácil? Tem 7 elétrons, né? Na camada de valência. É mais fácil perder os 7 que tem ou ganhar 1 para ficar com 8? Ganha 1, gasta menos energia. Então, ganha 1. Quando ganha, tá ganhando carga negativa. Então, ele vai ficar negativo. Como ele ganhou 1 só, F menos. E o N? N é da família 5. Então, ele é menos 3. Tá aqui, ó. N menos 3. Vou colocar direto. Ok, então eu já ensinei você como que você forma os íons, seja dos metais ou dos não metais. Agora eu vou te ensinar a formar as fórmulas, ou seja, a junção do positivo com o negativo.
De cara, eu adianto para você, nunca terão 2 positivos ou 2 negativos, porque uma das características da ligação iônica, eu já te expliquei, é a atração eletrostática, é a atração do positivo com o negativo, cargas opostas. Então, sempre vai ter positivo e negativo. E sempre o positivo vem primeiro, tá? Isso é uma regra. Primeira coisa que você vai analisar. Se um elemento de cada com a sua respectiva carga dá zero. Então, aqui, ó. Cada um tem só uma carga, mais um com menos um. Mais um com menos um dá zero. Então, você vai só juntar direto. O composto, né? A fórmula química será AB. Já aqui, ó, um de cada não dá zero. Mais 2 com menos 3 não dá zero. Mas e por que tem que dar zero? Porque a atração eletrostática é uma troca de elétrons. A quantidade de elétrons perdido tem que ser igual à quantidade de elétrons ganho. Porque, ó, o B ganha e o A perde. Então, o A perde elétron, vamos anotar aqui, ó. O A perde elétron para quem? Para o B ganhar. É o B que ganha, que arranca os elétrons, porque é mais eletronegativo. Quando um de cada não der zero, preste atenção no macete que eu vou te ensinar. Você vai fazer o escorregador. O escorregador vai ser assim, ó. O valor numérico de um vai embaixo do outro. Flupt. E o 3 vem aqui, ó. Flupt. Não é a carga, o mais ou menos. É só o número. Então, A, qual é o número que vem embaixo? 3. E o B? Qual é o número que vem embaixo? 2. A3, B2. Para poder zerar a carga, eu preciso de 3 vezes o A. Então, ó, 3 vezes o A mais 2. E preciso de 2 vezes o B. 2 vezes o B, que é menos 3. Por que eu tô fazendo isso? Para te mostrar que a gente vai zerar a carga. 3 vezes o A. Cada A é mais 2. Então, mais 2, mais 4, mais 6 no total. 2 vezes o B menos 3. Menos 3, menos 6. Então, agora sim, deu zero. Sempre tem que zerar a carga. É uma condição. Ok? Bom, agora, isso aqui foi um exemplo só com A e B. Agora, a gente vai fazer com eles aqui. Bom, Na mais 1, porque é da família 1A. Vamos conferir aqui, ó. Vamos fazer direto agora. Ó, Na, família 1. Todos da família 1 são mais 1. S, família 6. Todos da família 6 são menos 2. MG tá aqui, ó, família 2. Todos da família 2 têm carga mais 2. Pra quem ainda não entendeu, tô perdido. Gente, o número da família é o número de elétrons na última camada. E os elementos se ligam pela última camada. Seja ligação iônica, covalente ou metálica, ok? O O, a gente já viu que o O é da menos 2, família 6. Não apareceu aqui, mas tudo bem. N, menos 3, já vimos também, tá? E o Ca? O Ca tá aqui, família 2, então ele é mais 2 também. Qual é a missão? Juntar todos os positivos com todos os negativos. Eu vou montar a estrutura e é o que vocês vão fazer para estudar e tirar dúvidas, ok? Então, ó, vamos pegar o primeiro positivo, Na+. Vamos ligar ele com todos os negativos. E é sempre um de cada, tá? Um positivo e um negativo. Nunca vai ter 2, 3 de cada. Então, o Na, quem que é o primeiro negativo? S menos 2, vai dar um sal. Qual que é o segundo negativo? Ó, menos 2 também, que eu fui bem criativa. Qual é o outro negativo? N. Então, você vai juntar cada positivo com cada um dos negativos. Eu vou fazer para o primeiro, você vai fazer para os outros, porque vai ter o Mg e o Ca. Vamos lá para o primeiro. O que a gente tem que perguntar mesmo? Se um de cada dá zero. Não dá, porque é mais 1 com menos 2. Em suma, eu posso pensar assim, ó. Eu preciso de 2 Na para ter 2 cargas mais e zerar com ele. Ou eu posso fazer o escorregador. Coloque o positivo primeiro e o negativo depois. Depois ajuste a quantidade. Quem que vai embaixo do Na? 2. Quem que vai embaixo do S? 1. Precisa pôr? Não, mas se você quiser colocar pra, né, ser feliz, pode pôr. Aqui, mais 1 com menos 2 é igual. Então, só muda o S, vai virar, ó, Na2, ó, óxido de sódio, sulfeto de sódio. Aqui, mais 1 com menos 3. Então, um de cada não dá zero. Então, vai 3 embaixo do Na, 1 embaixo do N. Põe lá, Na e põe o N. Vai ficar nitreto de sódio. Põe o positivo e o negativo. Depois você ajusta a quantidade, senão você vai se perder. Ó, quem que vem embaixo do Na? O oposto, 3.
E o N é 1, não precisa colocar. Faz sentido, porque, ó, cada N é mais 1. Tem que zerar 3 cargas negativas. Cada NA é mais 1. Tem que zerar as 3 cargas negativas do N. Você vai fazer a mesma coisa para os outros. Exemplo. Qual que é o próximo positivo? MG. MG é mais 2. Você vai juntar ele com cada um dos negativos. Vamos lá na ordem. S, menos 2. Ó, um de cada dá 0, tá? É só juntar direto. O segundo é o O, menos 2. E o terceiro a gente já fez, ó, que é 2 e 3 lá em cima. MG mais 2 e N menos 3. Vou fazer o primeiro aqui, ó. Mais 2 com menos 2 dá 0, não dá? Vai ser igual aqui, ó. Quando um de cada dá 0, você só copia direto. Um de cada deu 0. Então, você só vai copiar MG e o S. Aqui, mesma coisa, MGO. E aqui, você vai fazer a inversão. O 2 vem aqui e o 3 vai aqui. Faz o escorregador, ok? Essa é a tarefinha. Depois, você vai fazer a mesma coisa com o cálcio, tá? Eu só quero, pra encerrar a aula, porque já deu 21 minutos, eu sei que vocês não gostam de ficar escrevendo muita coisa. Vamos fazer uma ligação entre Na e Cl, tá? O Na é da família 1. Então, a gente sempre desenha os elétrons, pode desenhar os elétrons da camada de valência para mostrar como que é a ligação. Vou fazer um xizinho cada elétron, tá? É família 1A, por isso que só tem um elétron. Já o Cl tá aqui, ó. Ele é da família 7. Então, a gente vai pôr 7 elétrons ao redor. Vou fazer de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pro sódio, só tem 1, ele não consegue arrancar os 7. Então, ele fica mais 1 porque ele perde esse elétron pro cloro. Ó, esse elétron vem pra cá. Por isso que ele vira Na mais sem elétron. Foco, fio. E aqui fica Cl menos, porque ele tinha 7 e ganhou um elétron. Ele arrancou, na verdade, um elétron do sódio. Então, vai ficar Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pôr esse aqui de outra cor pra você lembrar que ele veio do sódio. Menos, porque ele ganhou este elétronzinho aqui a mais. Então, essa aqui é a representação eletrônica, tá? Na mais com Cl menos. NaCl, porque um de cada dá 0. Esse daqui é o famoso sal de cozinha. Gente, mediante essa aula, eu vou deixar uma atividade avaliativa para vocês. Tudo bem? Respondam essa atividade e lembre-se que terça e quinta, a manhã toda, eu estou disponível para tirar dúvidas. Tudo bem? Gente, um abraço. Fiquem com Deus.